Olá, queridos! O autodidatismo, quando observado pela astrologia com as lentes astrológicas, não é uma preferência de estudos ou um estilo de aprendizagem. Na verdade, é uma resposta estrutural da própria psique. E isso pode estar muito claro até pelo mapa astrológico. E também não se trata de alguém que resolveu aprender sozinho. Na verdade, é como se a pessoa autodidata rejeitasse os conhecimentos transmitidos de uma forma padrão, de uma forma convencional. É como se aquilo fosse insuficiente ou simplesmente inacessível para ela. E bom, existem 3 marcadores astrológicos que eu resolvi trazer aqui, que na minha visão marca esses pontos com muita precisão. Claro que eu preciso reforçar, né, que esses são apenas 3 marcadores, e isso não anula uma consulta astrológica, porque afinal de contas o teu mapa é único e individual e por isso ele precisa ser analisado como tal. Mas sim, se você tiver um desses 3 pontos, 2 ou até os 3 pontos, isso é um grande sinal de autodidatismo. E claro, se vocês gostarem muito desse vídeo, eu posso trazer outros sinais, é só você me deixar aqui nos cards. E eu também estou disponível, aberta para sugestões de vídeos como esses, tá? Então, só me deixar aqui nos comentários que eventualmente eu posso trazer, ou então você me mandar uma mensagem lá no Instagram, porque lá eu também consigo ver. Não sempre, porque eu faço uma certa desintoxicação às vezes do Instagram, que na verdade tem durado alguns tempos muito longos, né? Mas eventualmente eu tô abrindo porque sempre tem pessoas que enviam mensagens, enfim, eu às vezes entro para poder responder justamente vocês, tá bom? E antes de eu trazer os sinais, claro, eu preciso te avisar que se você tiver interesse em aprender, começar a aprender astrologia, ou justamente começou, mas fica perdido, não sabe exatamente que aquilo que você aprendeu é justo ou não, eu te convido a baixar o meu e-book Primeiros Passos Astrológicos, que o nome já diz tudo, Primeiros Passos Astrológicos, então é para quem quer iniciar na astrologia, mas ele também traz fundamentos muito básicos, mas muito importantes para começar nos estudos astrológicos. Então, se você tem esse interesse, o link eu vou deixar na descrição. Inclusive, a partir do link você consegue acessar e entender o que o e-book oferece para entender se ele é válido, é bom para você ou não, tá bom? E se você já é uma pessoa que quer entender sobre o teu lado financeiro e de carreira completamente individual, eu também disponibilizo a análise da abundância através do teu mapa astrológico, que é uma análise que eu mesma quem faço, entrego em PDF em até 7 dias úteis, onde eu trago pontos de força, pontos de desafio, como eventualmente usar, trabalhar, e eu ainda finalizo com algumas vocações que ressoam com o teu mapa astrológico. Então, se você quer tudo mastigado sobre como funcionam esses pontos no teu mapa natal, eu vou deixar o link também na descrição, ok? E agora sim, vamos para o primeiro sinal de autodidata no mapa astrológico. Bom, o primeiro sinal de todos é justamente se você tem o dono, o regente da tua casa 9 na tua casa 12. Então você vai abrir o teu mapa, vai entender qual que é o signo que começa a casa 9 no teu mapa astrológico. Pode começar no último grau de um signo. Aquele é o signo dono da tua casa 9, tá? Então, por exemplo, se ali na tua casa 9 tiver Gêmeos, então o dono é Mercúrio, né? Inclusive Gêmeos, Mercúrio rege também o signo de Virgem, tá? E se Mercúrio, portanto, estiver na casa 12, que é a casa anterior ao ascendente, é aqui que esse é o ponto, né? Um sinal, primeiro sinal de autodidata. Por quê? Primeiro de tudo, a casa 9 é uma casa do aprendizado longo, né? Aqui as casas operam por eixos, né? Tem a casa 3, que é a casa oposta à casa 9, né? Mas aqui a casa 3 é uma casa de gêmeos. É quase como se fosse estudos mais curtos, né? Cursos mais curtos, né? Enquanto a casa 9 é a casa de estudos longos, por exemplo, universidade que tem vários anos, entendeu? Ou uma imersão profunda, sabe? Então é a casa 9.
A casa 9 é a casa também do professor, né? Então, por exemplo, se o dono da tua casa 9 estiver na casa 12, aqui o dono, o regente do seu aprendizado, dos seus estudos longos, está na casa do silêncio, da introspecção. A casa 12 é uma casa dos bastidores, é uma casa do isolamento. Então, aqui é como se a função de buscar conhecimento estivesse exilado ali na casa 12, fosse sequestrada do mundo externo e colocada no mundo interno. É como se, mesmo que você fosse, por exemplo, para universidades, o seu verdadeiro aprendizado só amadurecia quando você realmente se isolava para poder aprender. A sua relação com o saber é introspectiva, não tanto dialógica, não tem tanto diálogo para fora. Aqui o verdadeiro conhecimento, aprendizado acontece fora do alcance do professor, mesmo que você, por exemplo, possa frequentar universidades. Inclusive, por essa sua necessidade e essa sua forma de aprendizado que é mais voltada ao isolamento, você inclusive pode aprender coisas que não necessariamente foram ensinadas pelo professor. E é aqui que se desafia o aprendizado, o conteúdo que foi ensinado, casa 9. E perceba, aqui a solidão não é uma escolha, aqui é uma necessidade cognitiva, é bem diferente. E essa configuração aqui produzem pensadores. Claro, quando ela é respeitada, quando ela é trabalhada. Justamente porque quando essa pessoa pensa, ela está em silêncio, ela está em confinamento, em isolamento. E aqui cria-se estados alterados de consciência. Lembre-se que, independente do planeta, do regente que estiver aqui na casa 12, a casa 12 é uma casa de peixes, é uma casa de Netuno. O segundo sinal que eu vou trazer aqui é se você tiver Mercúrio fazendo uma quadratura ou uma oposição, ou em alguns casos uma conjunção com o Urano. Mercúrio é o próprio arquétipo do intelecto, da fala, da voz, do aprendizado, das trocas, das informações, da transmissão de dados. Já o Urano é o arquétipo também das ideias, mas é aquele anárquico, digamos assim. Urano é o princípio da ruptura, da eletricidade, da transgressão da ordem. Então, um aspecto difícil de quadratura ou de oposição ou uma eventual conjunção é quase como se essa mente aqui não aceitasse ser linear ou aprender por uma acumulação de informações. Inclusive, o conhecimento para essa pessoa chega por lampejos, ideias, insights. Então, veja bem, uma pessoa que tem isso aqui muito forte no mapa, esse sinal muito forte no mapa, pode ser que certas formas de aprendizado seja doloroso, inclusive, para o mental dessa pessoa. Quase como se fosse uma violência. Porque não respeita o ritmo natural dessa mente. Inclusive, se você tem esse ponto, você pode ser considerado uma pessoa dispersa. Então, nesse caso aqui, é como se o autodidatismo fosse uma saída para você, mas uma saída porque a maioria dos locais para se aprender, por exemplo, não são como a tua mente opera. E aí você acaba meio que aprendendo sozinha. Mas não porque você é arrogante, mas é porque a sua forma mentes é naturalmente anárquica. Não tem como muito explicar. Você aprende desmontando sistemas, reinventando fundamentos. Esse é o ponto. O próximo sinal aqui é se você tiver a Lua fazendo uma quadratura ou uma oposição com Saturno. Bom, apesar dessa Lua que está em tensão, aqui existe um lado do autodidatismo que eu vou explicar. Primeiro de tudo, a Lua está ligada na nutrição interna, né, ao lado emocional. E quando a Lua, por exemplo, faz uma quadratura ou uma oposição com Saturno, Saturno é o arquétipo duro, né, da maturidade precoce, é um arquétipo sério,
É um arquétipo velho, frio, rígido, sólido. E quando ele está fazendo essa quadratura com a Lua, o que isso mostra? Quadratura ou oposição? Que desde criança essa pessoa precisou aprender tudo sozinha. A pessoa desde criança muito provavelmente precisou aprender a não ter suporte, inclusive de aspecto intelectual. E isso, com certeza, acaba gerando frustração, desilusão, exigências desproporcionais, tá? Com certeza. Inclusive, gente, no outro dia, tá? A depender de quando você tá vendo esse vídeo aqui, mas eu estou fazendo esse vídeo antes do Sol ingressar no signo de Câncer. Então, como a Lua rege naturalmente o signo de Câncer, eu indico fortemente que você veja esse vídeo, que eu não sei se vou conseguir deixar aqui, porque eu vou colocar ele depois desse vídeo aqui que eu tô fazendo, mas eu te indico fortemente você entrar no canal aqui e procurar o ingresso de Sol no signo de Câncer, porque aqui é muito importante que você entenda, tá? Mas de uma forma, nesse assunto aqui, tá? Do autodidatismo, porque é claro que essa lua, ela tá em tensão, né? Mas essa lua aqui, com esse Saturno, ela impede essa pessoa, você, se você tiver esse ponto no teu mapa, a buscar um líder, a buscar um professor, um instrutor, pais, um mestre, um guia. Por quê? Porque quando você precisou lá atrás, você não teve muito provavelmente. Ou você pode até ter tido, mas veio com uma carga muito grande. Então, nesse caso aqui, o ser autodidata é quase que uma obrigação que você tem com você mesmo. Não é uma escolha, portanto, intelectual, psíquica. É uma escolha de defesa emocional. Entende a diferença? Você precisou gerenciar o teu emocional sozinho desde criança e, portanto, você também aprendeu a gerenciar o teu intelecto. Portanto, o aprendizado adquirido no teu caso é sólido, é estruturado, porque foi conquistado. Aqui, a ignorância é um inimigo a ser vencido, mesmo na total clandestinidade. E bom, esses foram os sinais que eu resolvi trazer hoje, e em todos eles você percebeu que aqui não é um pegar informações de fora, uma aquisição de informações, e sim uma proteção da psique, que, claro, só se mantém em pé quando o sujeito é consciente disso, da sua forma de aprendizado. Ou seja, quando ele é mestre, ele se torna mestre de si mesmo. Porque às vezes você não sabe e tem um desses pontos aqui, ou alguns desses pontos, e tem alguma dificuldade, mas você ainda talvez não teve a consciência de que você opera de forma diferente. O teu aprendizado opera de forma diferente. E nesse caso aqui, o conhecimento, ele não é algo que está ali. O conhecimento é quase que como se fosse um músculo, que a partir do momento que você entende, conscientiza e trabalha da forma certa, aquilo também vai se desenvolvendo, mesmo que no escuro, em silêncio, sem nenhuma testemunha. E foi por isso mesmo que eu resolvi trazer esse vídeo, porque esses são pontos muito legais sobre o autodidatismo que eu posso trazer outros eventualmente. É só você me deixar aqui nos comentários. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se por acaso você tem algum desses pontos, me deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Vou ficando por aqui e um grande beijo.